pessoas que você ama. Hoje estamos presentes, mas amanhã poderemos ser saudade. A gente não sabe o que está para nos esperar no ano de 2021. Só Deus sabe o que tem para vir. Se agarre com Jesus, Brasil. Se apegue com o Espírito Santo. O conselho que eu te dou: se tiver de correr atrás do seu sonho, corra. Mas busque primeiro a presença de Deus. Os dias são de treva, irmãos. Os dias são maus. Não espere tempo bom daqui para frente. Só Deus sabe o que tem para acontecer no ano de 2021, irmão. Infelizmente, todos os anos, o meu WhatsApp está aqui na página. Quem souber meu WhatsApp, por favor, coloque aqui para as irmãs pegar. Já começa todos os anos. Já começa com tragédia, irmão. A gente já recebe o ano recebendo notícias de tragédia, de desabamento, de coisas ruins. Se apegue com Deus. Mesmo que você não consiga o carro bom que você sonhava, mesmo que você não consiga aquela casa que você deseja, mas por favor, não deixe se afastar de você a presença do Espírito Santo. Não deixe ninguém roubar a tua coroa. Não deixe ninguém tirar você do foco. Não deixa nada te separar do amor de Deus. Que nem a morte, que nem o sofrimento, que nem a dor te separe do amor de Deus, nada. Se prepara, irmãos, pelo amor de Deus. Todos os dias eu estou aqui nas redes sociais, pregando salvação, pregando arrependimento. Porque todos os dias eu tenho pedido a Deus, Deus coloca a mão no meu coração pelas almas. Só Deus e eu sei quantas as vezes a minha saúde está debilitada. Mas quando eu imagino que tem almas chorando, quando eu imagino que tem vidas perecendo por falta de uma palavra, isso corta o meu coração. O que vale aqui, irmão, não é carro. O que está em jogo aqui não é dinheiro. O que está em jogo aqui é a alma. Prepare a tua alma. Pelo amor de Deus, não corra atrás de coisas materiais, porque tudo aqui é ferro de come. Tudo aqui perece. Cuide primeiramente da tua alma, pelo amor de Deus. Jesus está voltando, irmão. Eu quero subir com Jesus. E naquele dia eu quero ter o privilégio de estar juntamente com você lá também. Que nada possa falar mais alto do que o desejo de estar na presença de Deus. Praticamente só sou eu no meio da minha família toda. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Não importa se seu pai não quer que você seja crente. Não importa se o seu marido não aceita que você seja. Não importa que você seja rejeitado por todas as pessoas desse mundo. Ame a Deus com toda a intensidade do teu coração. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Essa pessoa que tá falando com você aqui hoje era alguém que tinha de tudo para não estar aqui. Porque no meio da minha família só eu de crente. Deixa eu te contar aqui uma coisa antes de eu terminar.
A minha mãe era uma pessoa que ela nasceu no berço cristão. Minha mãe era filha de pastor e de pastora. Minha mãe cantava no coral da igreja, batizada com o Espírito Santo. Uma mulher que tinha uma voz maravilhosa para louvar a Deus. Mas um dia ela conheceu um jovem. E aquele jovem quis ir para a igreja também. E depois que aquele jovem casou com ela, aquele jovem proibiu ela de ir para os caminhos de Deus, de ir para a igreja. E foi passando dias e foi passando anos. E minha mãe foi se afastando da presença de Deus. Minha mãe foi perdendo aquele prazer de adorar a Deus. Aquela mulher que louvava no coral da igreja, aquela mulher que era batizada com o Espírito Santo, já não tinha mais aquela vontade de cantar. Porque aquele homem que ela foi viver com ela proibiu dela ir para a igreja. Ela não teve força de lutar contra ele. Minha mãe teve 12 filhos. E por causa da desobediência, 7 filhos morreram. Deus tirou 7 filhos da minha mãe. Chegou um momento que a minha mãe estava com o filho nos braços. A criança, do nada, ela dava um desmaio e morria nas mãos da minha mãe, nos braços de minha mãe. Minha mãe perdeu 7 filhos, porque o Senhor provou ela duramente, porque ela abandonou Jesus. E no meio daquelas 12 criancinhas estava nascendo alguém que era escolhida por Deus para adorar o Senhor. Estava eu ali. Fui crescendo naquele ambiente onde via meu pai bebendo. Chegava em casa puxando faca. Num ambiente onde não se tinha paz. Onde meu pai chegava totalmente embriagado. A gente acordava à noite, saía pelo meio das estradas, pedindo socorro aos vizinhos, porque ele queria matar minha mãe, queria tirar a nossa vida. Totalmente embriagado, possuído por Satanás. E fui crescendo naquele lar, conturbado, atribulado, sem paz. Não porque minha mãe vivia brigando com ele, porque minha mãe sempre foi muito sábia. Minha mãe nunca foi de discutir com meu pai, sempre aguentou tudo calada. Era igual uma ovelha muda, chorava ali calada na dela, ele brigava sozinho. Mas porque o diabo usava ele, possuía ele. E a gente se mudou de uma casa para outra casa, aqui em frente àquela casa onde nós morávamos. Tinha uma casa de oração, porque naquele tempo os irmãos não tinham templo feito. Naquele tempo as pessoas se reuniam nas casas para prestar culto a Deus. E em frente àquela minha casa tinha uma congregaçãozinha na casa daquele irmão. E a minha alma já clamava por Jesus. Eu tinha sede de Deus. Eu tinha curiosidade de conhecer o que era Jesus. A minha alma já tinha sede de conhecer o que era Jesus. De todos os meus irmãos foram todos apresentados na igreja católica. Mas no meio delas, a única que foi apresentada na igreja dos crentes foi eu. Deus não permitiu que eu fosse apresentado. Depois meu pai descobriu, quis me batizar de novo na igreja católica, mas não valeu. Porque o que valeu foi o que foi apresentado naquele dia. Que aquele homem levou aquela pequena criancinha e apresentou a Deus naquele dia. Deus disse: essa daqui vai ser marcada, essa daqui vai ser escolhida, essa daqui é para me louvar, essa daqui é para me exaltar, essa daqui é para me adorar. Comecei a me acompanhar com aquelas criancinhas. E
comecei a ir para aqueles cultos escondidos do meu pai. Quando ele saía para beber, eu aproveitava e ia para aqueles cultos, para me reunir com aqueles irmãos, porque eu tinha vontade de conhecer o que era Jesus. Eu tinha sede. A minha alma tinha sede de conhecer Deus. E quando foi um certo dia, naquela noite, com 7 anos de idade já, o irmão Geraldo, que era um irmão que dirigia os cultos, naquela noite ele fez o apelo mais lindo da minha vida. Ele perguntou: quem quer aceitar Jesus? E eu levantei a minha mão. Eu, com 7 anos de idade, confessei a Jesus como meu Salvador. Confessei a Jesus como meu Salvador. Eu não tinha não sabia, não tinha noção de tudo, mas eu sabia que eu estava confessando o nome de um Deus, que eu sentia uma diferença quando eu chegava naquele lugar. E passei uns dias indo para a igreja escondida. E quando foi um certo dia, meu pai descobriu que eu tinha ido para aquela igreja e que tinha aceitado Jesus. Naquela noite, ele chegou embriagado em casa, perguntando à minha mãe por mim. E minha mãe disse que eu não sei. Mas ele já sabia que eu estava lá naquela congregaçãozinha, naquele culto onde não tinha igreja, onde só os irmãos se reuniam para louvar a Deus. Naquele mesmo momento que ele foi atrás de mim naquela igreja, eu estava juntamente com as criancinhas cantando na frente. Ele chegou e me tirou, me arrancou pelos braços, me trouxe da casa e disse: eu prefiro que você seja uma prostituta do que você ser uma crente. E me tirou do meio do povo de Deus. Eu passei a noite inteira chorando. Eu não entendi o porquê tanto ódio. Eu não entendi o porquê tanta rejeição, tanto desprezo. Porque a minha alma ansiava a Deus. Porque eu queria Deus para mim. Porque eu tinha sede de descobrir Deus. Passei a noite inteira em claro, eu não consegui dormir, porque era um choro tão forte dentro de mim, a minha alma gritava. E naquela noite eu disse para Deus: eu só sou uma criança, mas eu tenho fé em Deus, meu Deus, que quando eu completar meus 15 anos de idade, ninguém vai impedir de eu te aceitar. Meu pai naquela noite disse: eu prefiro que tu seja uma puta do que tu ser uma crente. Ele disse: eu tenho fé em Deus que um dia eu vou morar num canto onde não tem um satanás de um crente lá, ele dizendo. E o diabo escutou aquelas palavras dele. Satanás tirou meu pai daquele interior onde tinha uma rua de crente, levou meu pai para morar numa localidade onde não tinha um crente, onde as pessoas eram igual Sodoma e Gomorra, só queria saber de festa, de bebedice, de idolatria. E eu fui crescendo no meio daquele povo, daquele interior, que não sabia o que era Jesus. Comecei a arranjar emprego em casa de família cedo. Eu trabalhava na roça com meu pai. Meu pai, o diabo sempre fez de tudo para destruir a vida do meu pai. Meu pai não tinha filho homem. Meu pai teve 4 filhos homens, minha mãe teve. Mas as 2 barrigas de gêmeos que ela teve, que era
cada um filho homem. 2 barrigas de gêmeos, 4 filhos homens. Teve 2 gêmeos, morreu os 2 filhos homens. A última barriga de novo, mais 2 filhos homens. Um nasceu em casa e outro foi nascer no hospital. O que nasceu em casa, meu pai deu para minha avó, que era a mãe dele, porque ele achava que o que ia nascer no hospital ia se criar. Mas o menino que nasceu no hospital não sobreviveu, morreu. Então ele já tinha dado o que nasceu em casa para minha avó, que era a mãe dele. Então a minha mãe minha mãe ficaram totalmente sem filho homem. E lá em casa quem ajudava o meu pai na roça era eu e minha outra irmã, que é mais velha do que eu. Cresci na roça, cultivando, plantando, colhendo feijão, riscando. O que você me perguntar do que é agricultura, eu sei lhe dizer, porque eu vivi isso. Eu com meus 12 anos, 14 anos de idade, eu estava em cima do cabeçote de uma cangaia, cultivando, riscando para ajudar o meu pai. Mas tudo que ele pegava era para destruir na bebida e nas mesas de jogo. Quando eu completei faltando pouco tempo para me completar meus 15 anos, eu fui trabalhar em casa de família. Fui para Fortaleza trabalhar em casa de família. Passei alguns meses numa casa, não deu certo. Fui para outra casa. Naquela casa não deu certo e uma mulher disse para mim: olha, em vez de eu ir deixar você lá no Quixeramobim, eu vou deixar você. Você não quer trabalhar na casa dos crentes que tem ali? Ela abraçou, obrigado. Deus também ouve criancinhas. Deus também ouve. Porque Deus se agrada é um coração sincero, quebrantado. Eu era só uma criança, mas que tinha sede de Deus. E com meus 15 anos, eu fui trabalhar naquela casa de família onde tinha crente. Fui para a igreja uma vez, fui 2 vezes. E já não sei mais quantas vezes eu tinha ido, não sei se era a 3ª vez, não lembro mais. Fui para aquele culto, aquele pastor fez o apelo e disse: quem quer aceitar Jesus? Eu levantei a minha mão, mais uma vez, com 15 anos de idade. E confessei o nome de Jesus novamente. E quando eu confessei o nome de Jesus naquela noite, o Espírito Santo trouxe a lembrança dos meus 7 anos de idade, quando eu estava naquele quarto, chorando, porque queria servir a Deus e meu pai não deixava. E eu me lembrei que eu naquele dia, há 7 anos de idade, eu tinha dito para Deus que nos meus 15 anos, eu ia confessar Jesus como meu Salvador. E naquele dia estava se cumprindo a profecia. Estava lá eu, aceitando Jesus como meu Salvador. Foi muito difícil. Passei algum tempo naquela casa. Meus patrões não tiveram mais condição de me pagar, porque passou um espírito de enfermidade por lá. As coisas estavam difíceis, eles vieram me deixar em casa. E eu não tive direito de ir para dentro da casa do meu pai, porque meu pai não me recebia em casa. Meu pai não me queria porque eu era crente. E eu ficava me perguntando: todo mundo tem chance de morar com sua família, e eu tenho uma família e não posso porque meu pai não me aceita. Quando eu resolvi dar a bênção à minha mãe naquele lugar, eu tinha que ficar dormindo pelas casas dos outros, porque meu pai não me aceitava em casa. Tinha que ficar esperando a hora dele sair para poder eu ir lá dar a bênção à minha mãe, dar um abraço nela. E fiquei perambulando aqui pela casa de um, pela casa de outro. Porque quem serve a Deus de verdade é perseguido. Deixa eu dizer para você uma coisa: quem serve a Deus de verdade não é fácil.
Por amor à palavra, você tem que deixar amor de pai, de mãe, de marido. Pode o marido te abandonar, pode a mãe te abandonar, pode o pai te abandonar, pode quem quiser te abandonar. Mas não troque Jesus por ninguém nesse mundo. Não troque o amor de Deus por nada desse mundo. Porque um dia, quando você mais precisar, pode o teu pai não poder estar contigo, tua mãe não poder estar, teu marido não poder estar, mas ele vai estar do teu lado. Pode todos te virarem as costas, mas ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar do teu lado. E fiquei bolando na casa de um, na casa de outro. Não era fácil, não era. Era menor de idade ainda. Não tinha canto certo para morar, para ficar. Se você me perguntar o que é ser humilhado, eu sei o que é. Se você me perguntar o que é ser humilhada, rejeitada, desprezada, eu sei lhe dizer o que é isso, porque eu já fui. Eu já passei fome, eu já passei necessidade, eu já aguentei humilhação. Se me perguntar o que é desprezo, eu sei lhe dizer o que é isso, porque eu já vivi isso. Se me perguntar o que é dormir no chão, eu sei te dizer o que é isso, porque eu já passei por tudo isso. Passou-se alguns meses. Eu tinha vindo de Fortaleza, naquela negócio, irmão. A Bíblia diz que as nossas palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar, e é bem verdade. Você mãe, você pai, nunca amaldiçoe teu filho. Nunca abre a boca para amaldiçoar um filho teu. Por mais que você esteja com raiva, não jogue palavra de maldição para teus filhos, irmão. Porque a praga de pai e de mãe é a mais pesada que existe. Eu lembro meu pai dizendo: eu prefiro que você seja uma prostituta do que ser uma crente. Você está pensando que Satanás deixou barato? Você está pensando que Satanás não lutou comigo? Você está pensando que o diabo não fez de tudo para essa palavra se cumprir? Uma jovem ungida, cheia do poder de Deus, que servia a Deus, mas um dia Deus enviou para a minha vida alguém que se dizia que era crente, alguém que conhecia a palavra de Deus, e essa pessoa chegou para dizer que queria me ajudar, porque Deus estava falando que ele tinha que me ajudar. Eu jamais imaginaria que era Satanás que vinha naquele homem para querer me derrubar. Eu poderia pensar qualquer coisa, mas mesmo que fosse Satanás, eu era ainda jovem, uma nova convertida, pouco tempo de fé, inexperiente, imatura, não tinha ideia, não tinha noção das coisas. Ele se aproveitou porque eu vivia bolando na casa de um, na casa de outro, porque eu não tinha um lar, não tinha uma casa para morar. E talvez a intenção do coração dele no começo fosse até me ajudar mesmo, não sei. Mas aí Satanás se aproveitou dessa ocasião e preparou um laço de Satanás. E aí onde veio começar a pesar aquela palavra que meu pai tinha jogado sobre mim. Passou-se alguns meses. O diabo preparou um laço e eu caí com aquele homem. Não tenho vergonha de dizer isso para ninguém. Não tenho vergonha de dizer isso. A minha vida é um livro aberto. Eu não escondo nada da minha vida para ninguém. Quem quiser me julgar, que me julgue. Mas eu caí. E quando eu caí, aquilo pesou tanto na minha alma, na minha consciência, que eu não me achava mais digna de ir para a casa de Deus. Comecei a parar de ir para a igreja, porque aquilo me deixou muito triste. Naquela época todo mundo virou as costas para mim, todo mundo me abandonou, todo mundo me rejeitou.
Os próprios que se dizia ser de Deus, que se dizia ser da igreja, eram os que me apedrejaram, que tentaram me botar para dentro da cova, me jogar dentro do abismo. Naquele tempo eu esperava uma visita de uma pessoa na minha casa, eu não recebi. Naquele tempo eu esperava uma ligação de alguém dizendo: Jesus te ama, você é importante para Deus, e eu não ouvi isso. Naquele tempo eu precisei de uma pessoa para me dar um bom conselho e ninguém me deu. Ninguém me apoiou. Todos me viraram as costas. Quem mora aqui nessa cidade sabe disso que aconteceu comigo. Porque essa história virou repercussão na cidade inteira. Virou repercussão na cidade inteira. Todo mundo sabe do que se passou comigo aqui nesse lugar. Uma mulher que era considerada como uma jovem, que era considerada como uma jovem cheia do Espírito Santo de Deus, que quando abria a boca para cantar, demônios caíam por terra, Deus curava, Deus batizava com o Espírito Santo, acabava de cair no mundo de uma vida triste. E no momento que ela mais precisou de ajuda, de alguém para lhe apoiar, de alguém para te dizer: conta comigo, eu estou aqui, não faz isso, foi a hora que todos me empurraram para dentro do buraco. Não foi só uma nem duas, foi uma cidade inteira que se levantou contra a minha pessoa. Poxa vida, eu só era uma adolescente. Eu só tinha 15 anos nessa época, 15 para 16 anos. Tinha pouco tempo de fé, eu não tinha experiência do que era isso. Estava pelejando de um canto para conseguir sobreviver, um canto para poder conseguir escapar. E na hora que eu mais precisei de ajuda, me viraram as costas. E só quem me apoiou foi os ímpios. Naquela hora, as portas do mundo, Satanás se abriu as portas e disse: hoje eu trago ela. Enquanto os de dentro da igreja estavam virando as costas para mim, os servos de Satanás estavam lá regozijando. O inferno está festejando a minha queda, festejando minha derrota. Enquanto a igreja virava as costas para mim, o mundo estava me abraçando, porque tudo que Satanás mais queria era destruir a minha alma. E sabe o que foi que aconteceu? Aquelas palavras que meu pai liberou para mim naquela vez, quando eu tinha 7 anos de idade. Ele fez de tudo para essa palavra prevalecer na minha vida. Eu caí no mundo de prostituição. Caí no mundo de prostituição. Aquela jovem que tinha sede de adorar a Deus. Aquela jovem que se via a Deus, que era fiel a Deus, que tinha chamado, se encontrava num mundo de perdição, abandonada, desprezada por todo mundo. Só quem me abraçou foi o mundo. Meu desespero foi tão grande na minha alma, porque mesmo eu afastada da presença de Deus, mas não era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu tinha vergonha de voltar para a igreja, mas eu não tinha apoio de ninguém, irmão. Eu tinha vergonha de voltar quando eu me lembrava de tantas pedradas, de tanta rejeição, de tantas coisas que falaram de mim. E lá vai eu para esse mundo perdido, vagando por esse mundo. Passei ainda mais de ano perdido nesse mundo. Conheci coisas que eu nunca tinha conhecido antes. E a palavra que meu pai tinha liberado na minha vida, Satanás tinha usado a boca dele para liberar na minha vida. Por pouco não se cumpriu, irmão. Por pouco não se cumpriu. Caí no mundo de erro, de prostituição, de orgia, de coisa errada. Passei pelo vale da sombra da morte. Não morri porque Ele estava comigo. Você sabe por que eu não morri? Porque mesmo lá no mundo, não era aquela vida que eu queria para mim. Existem 2 tipos de pessoas desviadas dos caminhos de Deus. Existe aquele tipo de desviado que se afasta dos caminhos de Deus, se rebelia contra Deus,
vira as costas contra Deus e não quer saber de nada com Deus. Mas existe aquele desviado que está lá no mundo, mas ele não esquece de Deus. Existe aquele tipo de desviado que ele sabe que está errado, que ele não tem paz no mundo. E era isso que aconteceu comigo, eu não tinha paz. Quantas noites eu cheguei em casa de madrugada, só Deus, o meu travesseiro, sabia. Quantas lágrimas, quantos desabafos naquele quarto. Eu dizia: Deus, me coloca um câncer, Deus, mas não deixa eu morrer. Não deixa eu perder minha salvação, Senhor. Eu não tenho força de sair desse mundo. Só quem sabe os grilhão que prende uma pessoa que se afasta dos caminhos de Deus, irmão, é quem já viveu lá. É quem já passou por lá. Eu pedi a Deus que me colocasse uma doença, que fizesse qualquer coisa, mas que Ele não deixasse eu perder a salvação. Porque aquela vida não era a vida que eu queria, que eu tinha escolhido para mim. Eu não queria aquilo ali para mim. Mas eu não tinha mais força, eu já estava nas garras de Satanás. Satanás já tinha me tragado com suas presas. Eu não tinha força para revidar de lutar contra ele. Mas Deus permitiu eu passar por algo muito pesado na minha vida. E eu já contei aqui, muitas pessoas sabem o que aconteceu. A maioria das pessoas que está aqui sabe o que aconteceu comigo para poder eu voltar para os caminhos do Senhor. Foi preciso eu passar pelo vale da sombra da morte. Não sei se aquilo ali era pior do que uma doença, se o que eu vivi naquela noite foi pior do que uma doença. Eu não sei dizer. Mas eu só sei que foi algo muito terrível que eu vivi naquela noite, como eu nunca tinha vivenciado em toda a minha vida. Naquela noite eu vi as portas do inferno se abrindo. Naquela noite eu vi a morte. Eu fiquei de frente com a morte. E eu confesso que eu temi. Naquela noite eu pedi a Deus a misericórdia. Senhor, mais uma vez eu te peço, me dá uma chance. Fui levada para dentro de um matagal, arrastada. Fui violentada sexualmente por um homem que eu não sabia quem era, que eu não conhecia, que eu não tinha noção, nunca tinha visto. Colocou um revólver na minha cabeça. E aconteceu coisas terríveis comigo que eu nunca imaginava que um dia acontecesse. Aquele dia eu me senti o ser humano mais pobre, o ser humano mais baixo, mais miserável. Aquele dia eu me senti um lixo, mano. Mas eu pedi a Deus que me desse uma chance. E mais uma vez Ele foi bondoso comigo. Ele usou de benevolência com a minha vida. Me poupou das garras da morte. Não foi evitado que acontecesse a violência sexual. Aconteceu. Mas eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Apesar de ter carregado um trauma de vários anos. Mas eu superei tudo isso. Superei tudo isso. Mas era necessário eu passar. Era necessário eu ter vivenciado tudo que era para ser vivido. Porque foi assim. Foi assim que Deus achou de me trazer. E hoje eu estou aqui. Para a glória de Deus. Mesmo sendo apedrejada, julgadas por muitos, desprezada por alguns, mas estou aqui pela misericórdia do Senhor.
Entre tudo, de conhecimento do Evangelho, já estou com 22 anos que conheço a palavra de Deus. Mas ainda continuo intercedendo pelo meu pai. Ainda continuo intercedendo pela minha mãe. Enquanto a meu pai, ele ainda não aceitou Jesus. Mas ele vai aceitar. Porque o Deus que falou comigo, ele não mente. O Deus que falou comigo, ele não mente. E eu sei que um dia antes dele descer da sepultura, nem que seja na última hora da morte, mas ele vai confessar o nome do Senhor. Mas Deus já provou meu pai duramente por tudo que ele me fez. Você tem mágoa, irmã Isa? Eu não. Eu amo meu pai. Porque eu sei que era Satanás que usava ele para fazer aquilo ali comigo. Eu sei que era o diabo. Mas meu pai já passou pelo vale da sombra da morte pesado. Que no momento mais difícil da vida dele, quem é que estava lá era eu. Meu pai sofreu um coma. Meu pai teve um infarto. Entrou em coma. Minha mãe estava aqui na cidade comigo no final de semana. Quando ela chegou em casa, ele tinha um quarto. Tem um quarto que era só para ele comer. Ela chegou meio-dia em casa. Quando foi 3 horas da tarde, ela foi chamar ele para comer. Quando chegou lá, ele estava em coma. Ele tinha entrado em coma. Só o coração funcionando. Tinha perdido todos os movimentos. Ele havia golfado em cima da cama. E as formigas tomaram conta dele. Quando a minha mãe abriu a porta do quarto, ele estava lá cheio de formiga vermelha dentro dos ouvidos, na boca, no nariz. Parecia que ele já estava morto e as formigas tinham tomado conta dele. Levaram ele para o hospital. Eu vim receber a notícia, era 7 horas da noite. Quando eu cheguei lá, ele estava lá jogado em cima daquela cama, podre. Não tinha ninguém que conseguisse ficar perto dele naquela emergência, porque ele fedia. Ele estava podre. Ninguém encostava perto dele, jogado em cima daquela cama. Eu rapidamente corri e pedi socorro médico. O médico ficou de vir lá na cama dele. Rapidamente peguei ele, joguei em cima de uma cadeira de roda, levei para debaixo de um chuveiro, dei um banho nele, perfumei ele e pedi a Deus: Deus, não deixe o meu pai morrer. Deus, não deixe ele morrer. Deus, dá mais uma chance a ele. O médico chegou e eu disse: doutor, por favor, bote meu pai para Fortaleza. O médico olhou para mim e disse: eu vou ser sincero, eu não posso botar seu pai, porque seu pai não vai até Quixadá no estado que ele está aí. Seu pai não consegue botar até o Quixadá no estado que ele está aí. Meu pai não dava conta mais de nada. Perdeu todos os seus movimentos. E eu me debrucei por cima daquela cama e pedi a Deus que Deus desse uma chance e perdoasse ele por tudo quanto ele tinha feito. Não deixasse ele morrer sem antes confessar o nome do Senhor. Pedi a Deus que Deus desse mais uma chance a ele. Que o Senhor usasse de misericórdia. E quando foi 3 horas da manhã, eu passei a noite inteira acordada com meu pai ali. 3 horas e poucos da manhã, eu quis dar um cochilo e acordei com meu pai mexendo com a mão. Aquele roncado que ele roncava que nem um porco, era enorme aquele roncado. E ele estava lá. Abriu os olhos, começou a falar, perguntou onde estava.
isso o Senhor está no hospital, meu Pai. Irmão, eu fiquei tão feliz que eu não sabia como agradecer a Deus pelo milagre de ter ressuscitado meu pai. Eu pedi a Deus que desse uma chance, meu pai, não deixasse ele partir daquela vida. E a primeira coisa que eu cheguei para ele foi: disse, meu pai, o Senhor quer aceitar Jesus como seu Salvador? Abracei meu pai, chorei e disse, meu pai, aceite Jesus, porque Jesus te ama. Jesus é o caminho, meu pai, aceite ele. Ele não quis Jesus. Um homem que estava dado praticamente como morto, no mesmo dia ainda. Quando foi com 7 dias, estava lá meu pai andando. Estava lá meu pai andando dentro do hospital, para todo canto, com as próprias pernas dele. Já passei ainda mais ou menos 10 dias com ele lá dentro do hospital. Mas meu pai saiu lá de dentro, andando com as pernas dele, falando. Ele só ficou com esse lado do braço direito do meu. Não ficou muito bem da bola, não. Meio desorientado. Também porque ele bebia muito, né, irmãos? Bebeu muito e fumava muito. Mas, irmãos, hoje eu posso andar na casa dos meus pais. Hoje eu posso ir na casa do meu pai. Ele não aceitou Jesus, não. Mas eu vou dizer, Deus quebrou muito meu pai. Deus quebrou muito meu pai. Hoje eu chego lá, hoje eu posso cantar. Hoje eu posso fazer um culto na casa do meu pai. Hoje eu chego lá, eu posso botar o som, eu posso louvar, eu posso dirigir um culto. Eu posso fazer o que eu quiser. E ele não diz mais nada, irmão. Ele não confessou Jesus ainda. Mas hoje meu pai é outra pessoa. Hoje meu pai é outra pessoa. Hoje eu tenho a liberdade na casa dos meus pais. Eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso fazer o culto, eu posso fazer tudo o que eu quiser da parte de Deus lá. E eu não sou mais interrompida. Mas Deus provou para o meu pai que Deus é o único Deus. Deus provou para o meu pai que Deus é amor. E que aqueles que amam a Deus, amam o seu irmão. O Deus mostrou para mim, para todos, que o que faz a gente vencer e superar o ódio, o rancor, a mágoa, é o amor, é o perdão. Nas horas mais difíceis da vida dele, Deus permitiu eu estar lá do lado dele. E ele vê que tudo que ele fez a mim, ele não estava fazendo comigo, estava fazendo com Deus. Que o Deus que existe na minha vida, que existe, ele é amor, ele é misericordioso. Mas eu creio que antes do meu pai morrer, ele vai aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Porque Deus falou para mim que ele ia confessar o nome do Senhor. E eu estou aguardando chegar esse dia. E eu vou abrir minha boca e vou dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não desiste de orar pelo teu pai. Não desiste de orar pela tua mãe. Não desiste de orar pelo teu filho. Não desiste de orar pela tua filha. Pai, mãe, cuidado para não liberar a palavra de maldição contra o teu filho, contra a tua filha. Se for para abrir, que fale abençoando o teu filho, que abençoe tua filha. Muitas vezes eu vejo pais olhando para os filhos e dizendo: essa daí é uma rapariga, me perdoe a expressão, aquela dali é isso, essa daí vai ser isso, esse daí não vai prestar para nada, essa daí não vai prestar para nada, esse daí é um vagabundo, essa daí não vai dar porque não presta, esse daí não vai isso, aquilo, outro, filho dessa, filho daquela. Vigie com as suas palavras, pai. Vigie com as suas palavras, mãe. As nossas palavras têm poder para abençoar, amaldiçoar.
Em vez de você dizer que o seu filho não vai prestar para nada, a sua filha não vai prestar para nada, essa daí vai ser isso, essa daí vai ser aquilo, aquela dali vai ser isso, aquela dali vai se tornar aquilo. Abra sua boca para abençoar e diga: o meu filho vai ser uma bênção, a minha filha vai ser uma bênção, o meu filho vai ser uma pregadora da palavra de Deus, a minha filha vai ser uma pregadora, o meu filho vai ser uma bênção na casa do Senhor, a minha filha vai ser uma bênção na casa do Senhor, os meus filhos vão ser libertos, a minha causa vai ser salva, a minha casa vai ser para testemunho e glória do Senhor, a minha casa vai ser bênção do céu, a minha casa vai ser casa de oração, os meus filhos vão ser uma árvore frutífera que vai dar frutos de coisas boas. Os meus filhos são uma bênção na casa do Senhor. Profetize coisas boas para os seus filhos. Não amaldiçoe os seus filhos. Pare de estar jogando praga nos seus filhos, dizendo que o seu filho vai ser um vagabundo, que a sua filha vai ser uma vadia, que o seu filho não vai prestar para nada, esse menino não vai dar porque não presta. Não profetize isso. Abre a boca para profetizar coisa boa. Os meus filhos vão ser uma bênção. Seus filhos é uma bênção. Profetize coisa boa para os seus filhos. Profetize palavra que edifique os teus filhos, que traga um futuro abençoado para os teus filhos. É por isso que a nação hoje está pervertida do jeito que está, porque os pais e as mães amaldiçoam os seus filhos, jogam praga nos seus filhos, desejam isso, aquilo, outro para os seus filhos. As crianças vão crescendo debaixo de maldição, as crianças vão crescendo sobre a maldição, e vai aquela vida, vai se tornando uma vida hereditária, vai passando mal de um para o outro. E não profetize coisas ruins para o seu filho, só profetize que os seus filhos vão ser uma bênção. Os seus filhos vão ser uma bênção. Os seus filhos vão ser canal. Os seus filhos vão ser árvores frutíferas. Que a sua casa vai ser uma casa de oração. Que o seu lar vai ser um lar de bênção. Que a sua casa é hospital dos feridos e necessitados. Faça isso. Não profetize maldição na sua casa. Profetize coisas boas, porque as palavras têm poder. E a Bíblia diz que por cada palavra seremos julgados diante de Deus. Cada palavra que sair da minha boca e da sua boca, nós vamos ser julgados por elas. Então muito cuidado no que você fala, muito cuidado no que você diz. Seja canal de Deus na terra para abençoar pessoas. Seja canal de Deus para transmitir paz, para levar paz, para levar amor. Aonde você for, seja ponte para construir coisas boas. Por onde você passar, distribua frutos de amor. Por onde você passar, deixe, semeie paz, semeie o bem, semeie amor. Semeie coisas boas que te tragam luz. Por onde você passar, deixe coisas boas. Não semeie ódio, não semeie rancor, não semeie mágoa, não semeie dissensão, não semeie contenda, não semeie discórdia, não semeie coisas ruins, mas por onde for, semeie paz, semeie amor, plante união, plante harmonia, plante coisas boas no coração das pessoas. Seja ponte para edificar, seja ponte para levar vidas a Deus, seja vaso para transmitir boas novas. Aonde botares a planta dos teus pés, faça que nem Maria. Aonde você chega, as pessoas sintam a presença de Deus. Aonde você bota a planta dos seus pés, e as pessoas sintam-se a transformação, e as pessoas sintam o refrigério. Aonde você levar, aonde você for, leve a presença de Deus, leve a palavra de Deus. Seja canal de bênção por onde passar, seja vaso para fazer a diferença. Leve bom testemunho, deixe boas obras por onde você for. Vá onde você vá, mas prometa onde você for, aonde botar a planta dos seus pés, deixe coisas boas, plante coisas boas, deixe bons frutos. Alabraçorebandagaçai. Leve boas novas.
Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje está faltando amor no coração das pessoas. A maioria das vezes, quando se faz uma visita na casa de alguém, é para sentar, para falar mal, é para desabafar mágoas, é para dar na vida do A, do B e do C, em vez de você estar usando as redes sociais para falar mal, para se prostituir, para bater com a língua nos dentes, para falar blá blá blá. Use as redes sociais para evangelizar. Quando for fazer a visita na casa de alguém, leve para dentro daquela casa paz, amor, semeie as boas novas de Cristo, leve o que é bom para dentro das casas dos outros. Faça que nem Maria quando foi visitar Isabel. Maria, quando foi visitar Isabel, que entrou naquela porta e saudou Isabel com a paz do Senhor, o menino que estava dentro do ventre de Isabel saltou de alegria. João Batista estava ainda dentro do ventre de Isabel quando foi visitado com a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Maria carregava paz. Sabe por quê? Porque Maria trazia no seu ventre o fruto de esperança, paz, harmonia, amor. Maria trazia coisas boas. Então, se você vai fazer a visita da casa de alguém, mas leve paz, leve amor, leve tranquilidade. Seja ponte para construir, seja ponte para edificar e não para destruir ninguém. Ragassoremandagassai. Faça que nem Maria. Aonde for, semeie paz, semeie amor, semeie coisas boas. A Bíblia diz que aqueles que meditam na palavra de Deus, aqueles que se alimentam dos frutos das coisas de Deus, é semelhante como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo dá os seus frutos na estação própria, e que as suas folhas não murcham e nem caem. Seja alimentado pelas coisas de Deus. Aonde você for, deixe um bom testemunho de alguém que é mulher de Deus. Por onde você for, faça que nem Eliseu, que quando o sunamita começou a ver as atitudes de Eliseu, olhou para ele e disse para o seu marido: tenho visto eu que esse homem é um santo homem de Deus. Ei, vaso, seja vaso e não vasilha. Faça a diferença onde tu botar a planta dos teus pés, para que as pessoas que olhem para você deixe o testemunho de dizer: aqui entrou um santo homem de Deus, aqui entrou uma santa mulher de Deus, aqui entrou que trouxe harmonia, aqui entrou alguém que transmitiu paz do Espírito Santo. Aonde você for, leve união aonde há desunião, leve alegria onde há tristeza, leve esperança onde há desilusão. Se tiver de se tornar conhecido, como se torne como alguém que é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Porque infelizmente a maioria das pessoas que se diz ser crente hoje estão conhecidos como fofoqueiro da igreja, uma fofoqueira daquela rua, como fofoqueiro daquele bairro, como correio da má notícia. Só senta para julgar, para falar mal, para apontar. Mas faça a diferença. E seja a diferença dentro da sua casa. Que os teus filhos olhem para você e digam: minha mãe é uma santa mulher de Deus. Que os teus filhos olhem para mim e digam: meu pai é um santo homem de Deus. Que por onde você for no meio da tua família, as tuas famílias, ainda que te rejeite, que te abandone, que te vire as costas, mas tenha consciência dentro deles que você é crente de verdade, e você faz a diferença, que você tem um brilho, e você é separado. Crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Pelos teus frutos tu vai ganhar tua família. Pelo teu testemunho você vai ganhar sua família. Porque o que faz você trazer a verdadeira pregação de um homem e de uma mulher de Deus está no teu testemunho. O teu testemunho é o maior exemplo aonde você for.
Aonde você for, o teu testemunho é o maior exemplo da identificação de quem é você diante de Deus. O teu testemunho é que vai ganhar tua família para Jesus. É o teu testemunho que vai ganhar tua mãe, que vai ganhar teu pai, que vai ganhar teus filhos, que vai ganhar teus vizinhos. É através do teu testemunho que eles vão olhar para você e vai dizer: esse é um santo homem de Deus. Essa é uma santa mulher de Deus. Amém, irmãos? Não era bem isso que eu ia falar, mas quando Deus quer falar, irmãos, as coisas de Deus é tremenda. Irmão, já vai dar 3 horas da tarde. Eu vou parar, tá bom? E eu acredito que muitas pessoas que estão aqui nessa tarde vão sair dessa live, mas vão sair daqui revestidas da presença de Deus. Aprenderam muita coisa que boa de Deus. Aprenderam muito com essa palavra. E o meu WhatsApp, os irmãos que estavam pedindo meu WhatsApp é o 88, o DDD, anote aí, por favor. Irmã Nathalie, a senhora foi a ganhadora do kit de bebê, tá bom? A senhora, não sei se já estava aqui. A gente fez o sorteio e a senhora foi a ganhadora do kit de bebê. É o 88 92 43 90 78. Esse é o meu WhatsApp, tá bom? A pessoa que estava querendo pegar em meu WhatsApp, as irmãs, então é 88 92 43 90 78. Amém? Muito obrigado pelo carinho. Um forte abraço e meia-noite estaremos aqui de novo na página Boas Novas, na Luz Divina, e no YouTube, no meu canal, no YouTube, Isa Reis Santos. Estarei no meu canal Isa Reis Santos, no YouTube, né? Na página Boas Novas, que é essa, e na Luz Divina, ao vivo, 12 horas da noite, no encerramento da campanha, reatando a minha aliança com Deus. Fiquem todos na santa e na gloriosa paz do Senhor. E eu espero que esse testemunho que você ouviu nessa tarde seja para edificar a tua fé, seja para que você seja alimentado espiritualmente. Que Deus em Cristo te abençoe, no nome de Jesus.